Bom, pessoal, estamos aqui de novo. Nossa última aula do curso inteiro, né? E também do módulo 4 de Python. Então, finalizando a introdução à programação de computadores, com um assunto bem simplesinho. A aula vai durar bem pouquinho. A gente tem 3 slides, eu acho, quase. Tipo, slide de assunto, no caso. Outras coisas a gente vai só usar o VS Code para mexer em algumas coisas. Então, vamos começar. A aula de hoje é sobre tratamento de erros em Python. E a gente vai entender como é que funciona o tratamento de erro, como é que a gente faz isso em Python. Então, vamos para o sumário primeiro, né? Como eu falei, são só 3 conteúdos bem tranquilos. Claro, vocês podem se aprofundar mais em relação a isso, mas aqui vocês vão entender como funciona, como utilizar isso, e não em si todos os erros possíveis que pode dar no teu computador, né? Ou no programa. Então, vamos lá, beleza. Primeira parte, para que serve? Segunda parte, capturando um erro. E erros comuns. Começando. Para que serve esse tratamento de erro? Para que serve o try except em Python? Basicamente, tu pensa assim, pô, eu tenho que deixar o meu programa rodando constantemente. Caso o usuário erre alguma coisa, não vai causar problema no meu programa. É, então, isso a gente vai usar não só aqui no básico, mas em muitos softwares que a gente for fazer. Claro, se vocês for seguir uma carreira de programador, de computação, ou qualquer coisa que mexa em linguagem de programação. Beleza. Então, vocês vão tratar erros. Basicamente, é para isso que serve esse try except do Python. É para tratar possíveis erros de usuário. Então, vamos entender primeiro como ele funciona. Beleza, a gente tem esse programa aqui que vocês estão vendo na tela. Eu vou puxar ele pro VS Code aqui agora, rapidinho. Tá, vou dar uma ampliada. A gente tem o mesmo programa aqui no VS Code. Estamos aqui no terminal, né? E o seguinte, a gente tem um programa e vamos rodar ele. Basicamente, ele é um programa que pede um número pra gente inteiro e divide ele por 2. Vou rodar ele aqui. Já está salvo aqui o comando. E rodando, eu vou escolher o número. Opa, tá meio bugado. Escolher o número. Acho que. Sei lá, 4. E dá Enter. Ó, a metade do seu número é 2. Beleza, tranquilo. Lembrando que o resultado aqui, a variável resultado, ela não tem nenhum tipo. Então, o resultado pode ser string, float, booleano, tanto faz, na parte de resultado. Mas o número, vocês podem ver bem aqui que ele pede um inteiro. E se eu rodar de novo o programa, e deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês olharem melhor. Ele está cortando algumas partes aqui. Mas beleza, mas ainda de ver de boa. Vou rodar o programa de novo. E vou colocar o número 10. Vou escrever 10. Vou escrever 4, que é o que a gente estava usando, né? 4. Vamos ver o que vai acontecer. Deu um erro. Deu um belíssimo erro porque a gente está pedindo um inteiro, correto? E o nome do nosso erro tá bem aqui, ó. Value erro. Então a gente tem que tratar esse erro. Para caso o usuário coloque uma string, a gente trata isso. Então a gente vai fazer da seguinte forma: como a gente vai tratar esse erro? Vamos voltar aqui para o código. Muita gente trata esse tipo de erro com um condicional. Se não for igual inteiro, continua rodando, entendeu? A gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai usar o tratamento de erro. Colocar um try. Vamos jogar tudo isso aqui pro lado, porque vai ficar dentro do negócio, da indentação. E colocar um accept. Accept. E o erro que a gente está tendo. O value erro. E vamos colocar um printzinho bonitinho. A gente pode colocar também para continuar rodando. Mas a gente só vai colocar aqui um print para tipo assim, a gente pode fazer só isso aqui, ó. Se der erro, faz o programa de novo. Deixa eu colocar aqui. Faz o programa de novo. Basicamente, é assim que funciona. A gente tenta, aqui do inglês, tentar. No caso seria to try.
Tentar, mas try, beleza. Tenta fazer esse bloco de código, mas se der algum erro, tu tenta fazer esse. No caso, se der algum erro, não. Se der esse erro, tu tenta fazer esse. Entende? Então, vamos tirar isso aqui rapidinho. Opa. Vamos tirar isso aqui rapidinho. Print. Você está colocando o tipo errado. E vamos rodar isso aqui de novo. Salvei. Comando que a gente tem para rodar o compilador do Python. Anteriormente, vocês podem ver nas últimas aulas que eu estava usando... Era um pouco diferente do terminal, que eu estou usando o próprio terminal. Eu estava usando uma extensão do VS Code, que é esse bem aqui, ó. É o .run, Code Runner. Ele serve para rodar tipo JavaScript, PHP, Python, esse tipo de linguagem que não tem um compilador tipo de extensão aqui, entendeu? Porque como eu mexo muito com JavaScript, eu uso ele. Mas vamos voltar aqui. A gente vai usar o próprio terminal. Opa. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Puxar o comando. Beleza. Ele está pedindo aqui um número. Vamos colocar aquele 4 por extenso de novo? Aqui, ó. 4. Coloquei. Enter. Você está colocando o tipo errado. Não dá mais aquele erro. Entende? Então a gente está tratando o erro de value e erro. Então é bem de boa. A gente cria dois blocos de código. Um para tentar e outro para capturar. Esse aqui é para capturar. É nossa exceção. Entende? Então voltando lá para os slides. Que é o que eu estava falando. A gente está capturando o erro. A gente captura usando esse accept value erro. Aí, pô, e se eu não tiver um erro de... Eu não tiver um erro de número inteiro, string, tipo, não tiver esse erro de valor. A gente tem esses outros erros. Eu coloquei os mais completinhos, os erros mais comuns, no caso. Erros mais comuns. Ah, ficou um pouco errado aqui o slide, mas vou explicar para vocês direitinho. Eu coloquei 4 tipos de erros aqui, além do value erro. É o type erro, que é o seguinte. O type erro é quando a gente tenta basicamente juntar coisas que são diferentes, entendeu? Por exemplo, somar uma string, vocês podem ver aqui ó, que o 5 está entre aspas, com um número inteiro. A gente tem um type erro, um erro de tipo. O index erro. Lembra quando a gente estava estudando lista, que eu tentava acessar uma lista... Tipo assim, eu tenho uma lista no range de 0 a 5 e eu tentava acessar a posição 10? A gente trata esse tipo de erro dessa forma. O próximo é o divisor por zero. Como vocês sabem, não tem como a gente dividir por zero. 2 dividido por zero é um erro. Então, caso o usuário esteja dividindo... Por exemplo, a gente faz um programa de calculadora. Caso o usuário queira dividir algum número por zero, vocês não podem, o programa de vocês não pode parar de funcionar do nada. Só parar e morrer. Vocês têm que ter esse tratamento de erro. É um tratamento de erro básico para quem faz calculadora. E por último, tá meio ruim de ver porque ficou muito vermelho aqui, é o file not found erro. Que no caso é tu não encontrar um arquivo que tu quer mexer. Lembra quando a gente estava estudando arquivo? Que eu tentava ler um arquivo que não existia? Basicamente é esse tipo de erro que vai acabar dando. Então a gente eu vou mostrar aqui já a atividade, a aula já está acabando. Eu vou mostrar cada um desses, um exemplo de cada um desses. Então vamos lá, vamos para o VS Code. Deixa eu colocar ele aqui. Primeiro erro seria... Cadê? Deixa eu puxar aqui um segundo. Eu tenho tudo salvo aqui. Tá, erro de índice. Seria esse bem aqui, ó. A gente tem uma lista que tem 1, 2, 3, 4... Tem 5 elementos. Ou seja, ele vai ter de 0 a 4 posições. A gente está tentando acessar a posição 10 aqui. Logicamente, se eu salvar isso aqui e dar play, temos um erro. Ó, o erro de index erro aqui, ó. Então a gente vai simplesmente segue a mesma lógica para tudo, ó.
É a mesma lógica. A gente vai dar o try. A gente vai deixar o usuário escolher a posição. No caso aqui, a posição a gente não perguntou do usuário, a gente só definiu como 10. A gente vai tentar acessar a posição 10. Vai dar erro, logicamente. E a gente tem um except bem aqui, ó, prevenindo esse erro. Ou seja, nesse except a gente fala que não tem essa posição na lista. E a gente fala para o usuário também, bem aqui, ó, o tamanho da lista, para ele também entender que, tipo, eu tenho que ir de 0 a 4. Não posso passar disso. 0 a 4? 1, 2, 3, 4, 5. 0 a 4, é isso mesmo. Então é sempre essa mesma lógica. Vocês vão usar a mesma lógica para todos. Voltando aqui para o slide, o divisor por zero. Vocês vão dar uma divisão para o usuário. Ele vai escolher dois números. O primeiro número, por exemplo, 10 dividido por 2, 5 dividido por 2. Tu vai pedir dois números do usuário. Se o segundo número for zero, vai dar um erro, correto? Aí vocês já pegam esse erro. Vocês capturam esse erro, colocam ele ali no accept. Eu vou dar o exemplo do divisão por zero aqui, ó. Como é que vai ficar o negócio de erro. Aqui é o seguinte, ó. A gente tem o divisor e o numerador, né? Vai ser 100 dividido por zero. Logicamente vai dar erro. Ó. Aí a gente pega esse zero divisor erro. Pronto, não vai dar mais erro. Bem tranquilinho. Então, voltando para os slides, a gente vai ter basicamente última aula, só uma atividade um pouco mais complexa. Não muito complexa, ela só vai trabalhar com um velho erro, mas é mais um programa um pouquinho mais extenso, entende? Então a atividade está bem completinha aqui. Qualquer dúvida vocês podem perguntar dos monitores. Então, basicamente, é isso. Vocês só precisam saber. O programa mesmo vai falar para vocês, quando você estiver fazendo um programa, qual o erro está dando. Como vocês viram aqui no meu computador, que estava dando o belo erro. Então, tá dando esse erro? Vou fazer uma exceção para ele. É claro, vocês também não pode fazer um código todo errado e querer só resolver erro. Vocês podem, logicamente, resolver com lógica de programação. Então, basicamente é isso. Então, muito obrigado. Essa foi a última aula do módulo. E é isso.